Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Os que localizaram este texto, por gentileza, diga glória a Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em outras versões, naquele dia eu estava no espírito e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Localize agora, queridos, por favor, o capítulo 4, no primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 4, o primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quantos podem dizer glória a Deus por esta palavra? Queridos, eu gostaria muito de ler juntamente com a igreja, de forma simultânea, o versículo 1 do capítulo 4, no 3. Mas, irmão, é para rachar o chão aqui de Sara, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Depois você pode dizer amém? Amém. Irmão, procure um crente bonito e dê um sorriso pentecostal para ele aí. E se não for bonito, pode sorrir do mesmo jeito, tá bom? Não tem problema. E diga para ele: Jesus tem uma palavra para você, viu? Assente-se por bondade, queridos. Deus abençoe. É o Juninho, né? Deus te abençoe, viu, Júnior? Em nome de Jesus. É o segundo líder do departamento dos jovens. E no final eu gostaria muito de orar por você, porque Jesus cravou um negócio no meu coração desde ontem a respeito da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, durante esta semana, eu vinha pensando a respeito desta temática e pedindo ao Espírito Santo uma direção naquilo que iria falar para os irmãos nesta oportunidade, e o Senhor clareou o meu pensamento e me revelou algumas coisas que eu quero compartilhar essa noite. Todos estão me ouvindo bem? Queridos, o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, está pautado num autor que é muito familiarizado pela igreja, que é o apóstolo João. Se formos falar aqui acerca do apóstolo João, nós
levaremos aqui muito tempo tratando a respeito da biografia deste homem, das qualidades de João. Você observa que dentre o grupo seleto de discípulos de Jesus, João ele tem um grande destaque pela paixão absurda que este homem tinha pela presença de Jesus. Em nenhum outro discípulo você vê esta qualidade ressaltada como na vida de João. João, irmãos, era absurdamente apaixonado pela presença de Jesus. E eu posso provar para vocês aqui, falando de algumas qualidades que o tornou tão apaixonado por Jesus. Foi João que participou de um grupo seleto dos 12 que eram os 3 que mais tinham contato íntimo e próximo com Jesus. João era absurdamente apaixonado pela presença de Jesus, porque no dia da transfiguração, em Lucas capítulo 9, versículo 28, ele estava lá no monte, participando e vivendo a plenitude da glória de Deus no Cristo que estava com eles. João, ele era apaixonado, absurdamente apaixonado por Jesus, que no dia da ceia, na primeira ceia que Jesus estabeleceu na última Páscoa com os discípulos, João não simplesmente sentou-se ao redor da mesa, pelo que a Bíblia diz que ele assentou-se ao lado de Cristo Jesus e falava com ele de perto, inclinando a cabeça na altura do seu peito. João era absurdamente apaixonado pela presença de Jesus, porque a Bíblia diz que nas últimas horas de Jesus, no caminho do Calvário, subindo para o Gólgota, não havia sequer um discípulo para fazer companhia para Cristo, interceder por ele, procurá-lo. Mas nos caminhos tortuosos que levavam Jesus ao Calvário, João estava ali presente. E a Bíblia diz que nos últimos suspiros de Jesus no alto do madeiro, era João que estava aos pés da cruz, olhando para o Cristo que estava sendo crucificado diante de todos. E Jesus, nas suas últimas palavras, olhou para João e disse: João, está vendo Maria? Esta a partir de agora é a sua mãe. E Maria, este João a partir de agora é seu filho. João, irmãos, não largou Jesus sequer por um instante na sua trajetória. Após a morte de Jesus, quando se passaram os 3 dias, a Bíblia diz que a notícia da ressurreição foi solta em toda a cidade. As mulheres percorreram as cidades, avisaram os discípulos e disseram: o mestre ressuscitou e a pedra está removida, o corpo dele não está mais lá. Irmão, a Bíblia diz que quando João ouviu isso, ele apostou uma corrida com Pedro, para ver quem chegava primeiro no sepulcro, porque João era de fato apaixonado pela presença de Jesus. Após passar 40 dias com Jesus, após a sua ressurreição, depois que Cristo é assunto aos céus, diz a Bíblia que João na terra fazia o que ele mais amava, falava de Jesus. E João participa de forma ativa e muito presente do crescimento da igreja primitiva nos seus primeiros passos. É João que prega para os primeiros cristãos.
É João que propaga o evangelho para as nações, quando a igreja iniciou o seu crescimento na terra. João pregava, e pregava com muita autoridade, porque a Bíblia diz que certa feita ele foi enviado para uma cidade chamada Samaria, e foi para lá como um evangelista. E diz a Bíblia que quando ele pisou naquela terra, o Espírito Santo batizou todos os crentes de Samaria, e todos foram cheios do Espírito Santo por intermédio da vida de João. João falava de Jesus, era um pregador nato, pastor de igreja, porque foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Paulo, quando se refere a João, ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que João era como um das colunas da igreja. João era um pilar, João era um pastor, João era um pregador. Mas a Bíblia diz que neste período em que João falava de Jesus, pastoreava a igreja, pregava como um evangelista, este período passou a igreja uma das suas piores fases, uma fase de perseguição, porque a igreja está crescendo. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Já estamos chegando lá. A igreja está crescendo de uma forma absurda, significante. A igreja toma proporções, mas na proporção que a igreja cresce, na proporção que o evangelho vai ocupando o seu espaço no território dos gentios, a Bíblia diz que o Império Romano, observando este crescimento da igreja, enciumou-se, porque para o Império Romano e para o imperador, o crescimento do evangelho, a expansão do evangelho de Cristo, era como uma ameaça. E o imperador começa então a ditar algumas ordens. Diz a Bíblia que então o imperador Domiciano perseguiu a igreja de uma forma muito feroz, de uma forma muito terrível, prendendo e até mesmo matando muitos cristãos. É aí que a história da tradição da igreja diz que muitos eram levados para as grandes arenas e eram devorados por leões, diante de todo o público que assistia àquela devastação. Era isso que Domiciano fazia como imperador da Roma, diante do crescimento do evangelho na igreja primitiva. A Bíblia diz que então esta perseguição tornou mais intensificada. Os discípulos foram martirizados. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X. Natanael foi degolado, entre outros, como diz a tradição da igreja. Mas João foi o único apóstolo que morreu na sua velhice, naturalmente. A história diz que Domiciano ficou sabendo da mudança de João para a região de Éfeso e a forma que ele pregava e pastoreava a igreja naquela localidade. Quando enviou as suas tropas para prendê-lo, João é preso e é levado para uma região, para uma ilha distante, rochosa, deserta, árida. E nesta ilha, eles soltam o velho João para assistirem os últimos momentos da sua vida. João tinha aproximadamente 90 anos quando estava vivendo este período, como um prisioneiro na ilha de Pátimos. A história diz que todos os presos que eram levados a Pátimos eram obrigados a trabalhar, quebrando pedra todos os dias, um trabalho pesado, num trabalho árduo. Agora imagine comigo, um senhor de quase 90 anos, que amava pregar, que amava falar de Jesus,
que amava pastorear a igreja, está batendo pedra todos os dias, sendo imposto por uma imposição romana opressora, vexatória. Este homem está vivendo o que não escolheu viver. E João diz, no versículo de número 9, do capítulo 1, do livro da Revelação, do livro de Apocalipse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Irmão, no versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse, João vai ressaltar a sua fidelidade, as suas qualidades diante da igreja de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu cheguei agora aqui, irmãos. Observe a forma que João ressalta a sua fidelidade: vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e também na paciência de Jesus. João ressalta: estou na ilha por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É João dizendo: eu não mudei, eu não alterei a minha personalidade, eu não manchei a minha fidelidade, continuo crente, mas estou na ilha, sou fiel, mas estou preso, amo a palavra, amo a Jesus, porque nele espero em sua paciência, mas eu estou aqui. Por mais que João é fiel, a sua fidelidade não ausenta a sua dificuldade. Vou repetir isso aqui: a fidelidade de João não ausentou a sua dificuldade. É fiel, mas está preso. É fiel, mas está isolado. É fiel, mas está numa ilha. É fiel, mas está longe de todo mundo. Porque o problema de muita gente hoje em dia, irmão, é achar que fidelidade a Deus é sinônimo da ausência de dificuldades. Mas permita falar para vocês aqui hoje, que fidelidade a Deus não me torna isento de enfrentar as dificuldades e os dilemas da vida. O quanto eu sou fiel não me livra do quanto eu irei sofrer. O quanto eu sou fiel não me torna escape, imune das dificuldades da vida, dos problemas da minha trajetória, das intempéries da minha caminhada. Eu sou fiel, eu sou crente, mas isso não me torna escape de passar por problemas, porque fidelidade não ausenta dificuldade. Jesus nunca garantiu a ausência de dificuldade, mas Ele garantiu a sua presença em meio às dificuldades. Jesus nunca garantiu a ausência de aflições, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Será que alguém está ouvindo o que o Senhor está falando aqui hoje? Você pode tocar em algum crente e dizer para ele: a tua fidelidade não te torna isento das dificuldades. O quanto você dá glória a Deus, isso não te livra de passar pelos momentos de intempérie da vida. A tua fidelidade a Deus não te torna escape de enfrentar os problemas da tua trajetória. A fidelidade de José não o tornou isento de passar pelo calabouço, pela prisão, pelo Egito, pela casa de Potifar. A fidelidade dos 3 moços não os tornou isentos de enfrentar uma fornalha superaquecida 7 vezes mais. A fidelidade de Daniel não o livrou de uma cova cheia de leões,
porque fidelidade não é sinônimo de ausência de dificuldade, mas eu tenho uma boa notícia para quem é fiel aqui hoje. Será que alguém está ouvindo o que o Senhor está dizendo? Jesus usa a minha boca para dizer: em meio às tuas dificuldades, eu seguro na tua mão direita e mostro que eu sou contigo. Quem pode erguer uma de suas mãos para os céus e dizer glória a Deus por esta palavra? Agora, olha aqui para mim, irmão, é João dizendo: eu permaneço o mesmo, e por permanecer o mesmo, por defender a causa da palavra, eu estou aqui, estou preso. Irmão, João não escolheu estar em Pátimos. João não escolheu, não optou estar nessa ilha. O ambiente é de dor, o ambiente é de aflições, o ambiente é de agonias. Mas perceba que a partir do versículo 10, João começa a receber uma série de revelações daquilo que seria a maior revelação de toda a sua vida. Irmão, eu preciso repetir isso aqui para você memorizar. O ambiente é de dor, mas a partir do versículo 10, João começa a receber a maior revelação de toda a sua vida. A maior revelação da história de João foi em Pátimos. Diga comigo: a maior revelação, a maior experiência que João viveu foi na ilha. Irmão, João passou por tanta coisa boa. Por mais que ele viveu lado a lado com Cristo por 3 anos e meio, isso foi maravilhoso, mas não foi a maior experiência que ele viveu. Por mais que João fez parte do ciclo, do grupo seleto de discípulos, essa também não foi a sua maior experiência. Por mais que João deitou ao peito de Cristo, essa também não foi a sua maior experiência. Esteve aos pés da cruz, que coisa maravilhosa, mas eu te garanto, também não foi a sua maior experiência. Pregou no poder do Espírito, ganhou vidas e vidas para o reino de Deus, mas também não foi a sua maior experiência. Incendiou a cidade de Samaria, mas também não foi a sua maior experiência. Aonde foi que João viveu a sua maior experiência? Foi no lugar que mais doeu. Porque ambientes de dores e de aflições revelam em nós as nossas maiores experiências. Será que alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui hoje, irmão? Ambiente de dor revela experiências, geram experiências com Deus. Eu estou pregando para a gente aqui, irmão, que talvez não escolheu estar vivendo o que está vivendo, não optou passar pelo processo que está passando, mas o Senhor está dizendo: prepare a sua alma e o seu coração, porque eu vou te visitar com grandes experiências. Lugares que me geram grandes dores, também me gerarão experiências maiores ainda. Levanta a mão direita, porque eu estou profetizando sobre a tua vida. Ambientes que me marcaram com grandes dores, também me marcarão com grandes experiências. Foi no Val de Jaboque que Jacó conheceu quem era o Deus de Israel. Foi no deserto que o povo conheceu o que era a nuvem de Deus e a coluna de fogo. Foi na fornalha que os 3 moços conheceram quem era o 4º homem. Foi no ambiente de luto que Isaías disse: eu vi o Senhor.
Meu Deus, foi num ambiente de dor que Estevão viu os céus abertos e a glória de Deus, porque lugares desfavoráveis revelam grandes experiências. Eu vou repetir até você entender. Será que tem gente ligada aqui no que eu estou pregando, gente? Será que tem alguém ligado naquilo que Jesus está falando aqui hoje? Segure a mão de alguém que está perto de você, chacoalhe esse crente aí e diga para ele: não é hora de desistir, não é hora de abandonar o barco, não é hora de abandonar a causa, não é tempo de deixar da cruz. Chacoalha ele, diga para ele: se prepare para viver experiências maior do que essa dor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quantos acreditam que este ano é ano de experiências? Levante a mão para o céu e dê glória a Deus. Irmão, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, e eu estou começando a me animar para pregar para vocês. Abre a boca e dê glória para o teu Deus hoje, porque o Senhor está dizendo: eu vou te visitar nesse ambiente com experiências novas, eu vou te visitar nessa casa com experiências novas. Deixa eu pregar para essa juventude aqui hoje. Assim diz o Senhor para você, moço, assim diz o Senhor para você, moça: chega de viver pautado nas experiências que o pai e a mãe viveram. Chega de viver pautado nas experiências que o pastor e o líder viveram. Essa noite o Senhor está dizendo: eu quero te presentear com uma nova experiência. Quem está pronto para viver, abre a boca e adora. Ambientes que geram dores também gerarão experiências maiores. Mas olha aqui para mim, irmão, eu preciso falar isso para vocês. Quem está me ouvindo, diga amém. Jesus não pegou João desprevenido ou despreparado na ilha. Não é porque está na ilha que está despreparado. Eu vou mostrar para você. O capítulo 1, versículo 10, revela, pelo menos, pastor Hebrão, 2 motivos que fizeram João receber a revelação de Deus. Primeiro motivo, eu gosto da versão revista e atualizada, que diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Achei-me em Espírito. Vamos lá, gente. Achei-me em... Não, mais forte. Achei-me em... É João dizendo: estou preso, mas estou no Espírito. Me deram uma surra, mas estou no Espírito. Quebrando pedra todo dia, feito um condenado, mas não estou na carne não, eu estou no Espírito. Eita Jesus, se você entendeu o que o Senhor está falando aqui hoje: não tem amigo por perto, mas nada me tirou. Jesus não tem prazer nenhum em revelar coisas do Espírito para quem anda na carne. Só recebe coisas espirituais quem vive em dimensões espirituais. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que a partir desse domingo, deste culto, os céus vão se abrir sobre a tua cabeça e Deus vai começar a te mostrar novas coisas. Você vai passar a viver uma nova estação, uma nova dimensão espiritual. Mas o Senhor está dizendo hoje: é o pé na terra, mas a cabeça no céu. É o pé na terra, mas o coração no céu. Não me tira daqui não, porque eu estou no Espírito. Estou provado, mas estou no Espírito. Está difícil, mas eu ainda estou crente.
aleluia, estou machucado, a ferida está aberta, mas nada me tirou do Espírito. Bate no peito e diga: pode até tentar, mas nada me tira do Espírito. Nada me tira do Espírito. O Senhor usa a minha boca para dizer para alguém aqui hoje: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Deus as revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quer viver uma nova dimensão com Deus? Anda no Espírito. Quer ter história para contar com Jesus, jovem? Anda no Espírito. Aleluia. Quer falar em novas línguas? Anda no Espírito. Quer expulsar demônios? Anda no Espírito. Quer impor as mãos sobre os enfermos? Anda no Espírito. O primeiro fator que fez o Senhor revelar a João essas profundidades foi o fato de João estar no Espírito. Segundo, está no mesmo versículo. Quem está ouvindo, diga amém. Primeiro, irmão, ele está em. Segundo, ele disse: e ouvi uma voz. Mas antes da voz, João diz: ouvi. Antes da voz, como que de trombeta, e ouvi. Jesus só entrega essas profundidades para João porque João está sensível para ouvir. Está preso, mas está no Espírito e está sensível. Porque nem mesmo a maior dor pode ofuscar a voz. E deixa eu dizer para você, irmão, João conhecia muito bem qual era essa voz. Olha, chora bacalamaia. Será que essa noite você pode erguer as tuas mãos e ouvir essa voz? Levante as duas mãos para os céus agora. Vai em nome de Jesus aqui embaixo, na galeria. Erga as duas mãos para os céus agora em nome de Jesus. Vai, deixa o Senhor falar agora. O Senhor usa a minha boca para dizer: eu quero visitar essa noite quem está no Espírito, mas também quero visitar quem está pronto para me ouvir, quem está sensível à minha voz. Com as mãos erguidas agora, feche os olhos. Eu te convido a desfrutar dessa voz, a ouvir essa voz. Só quem conhece essa voz, só quem sabe de quem é essa voz. Adore, 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 adore. Abra a boca e adore, abra a boca e adore. Deixa essa voz falar. Deixa essa voz falar. Tem algo do céu aqui, tem algo do céu aqui. Eu profetizo, eu falava em nome de Jesus. Tem jovens aqui da tribo Corbã que vão procurar a liderança e vão dizer: eu estava na madrugada dormindo na minha cama e o Espírito Santo me tirou da cama para me revelar coisas novas, para me entregar coisas novas, para me dar dons do Espírito. Eu profetizo em nome de Jesus, pastor Hebron, tem jovens aqui que vão andar pelas ruas dessa cidade. Deus vai mudar a tua visão. Você não vai mais enxergar casas, prédios, tijolos, carros, pessoas. Deus vai mudar o teu campo de visão. Você vai enxergar principados e potestades, vai expulsar demônios, vai abrir a boca e adorar. Deus está te dotando de uma
nova visão hoje. Quem está sensível para isso? Quem está sensível para isso? Eu vou deixar você adorar nessa noite. E ouça o que eu vou dizer aqui. Sabe por que tem gente que vem para um culto como esse, irmão, e consegue sair daqui indiferente, pesado, até mesmo murmurando? O problema não é a falta daquele que fala, porque ele fala sempre. Não é a ausência da sua voz, é a ausência de sensibilidade. É por isso que vem domingo e vai domingo, irmão, e tem gente que continua o mesmo. Não é porque ele deixou de falar, mas é porque você deixou de ouvi-lo. E não adianta nada a melhor orquestra, o melhor louvor, a melhor música, o melhor pregador, se você continuar insensível. É eco para lá e é eco para cá, e você continua na mesma. Deus está usando a minha boca para dizer: não se trata da minha voz, se trata da tua sensibilidade. Não se trata do que eu falo, se trata da forma que você está pronto para ouvir. Oh meu Deus, eu estou sentindo algo do céu aqui hoje. Quem é insensível num culto como esse, pastor Fabrício, consegue cruzar o braço, olhar para o relógio e esperar a hora que o pastor Hebrão vai dar a bênção apostólica. Quem é insensível consegue olhar para os defeitos aqui de dentro. Quem é insensível consegue reclamar do que cantaram, do que pregaram, do que falaram. Cruza o braço e espera o que o pregador vai fazer, espera o que o cantor vai fazer. Deixa eu falar para você, irmão, se você está esperando o que eu vou fazer, fecha a bolsa e vai embora, porque eu não posso fazer nada. Mas se você está sensível para ouvir a voz daquele que fala, abre a boca e adora, porque ele já está falando aqui. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Eu vou deixar o Espírito Santo agir aqui dentro. Aleluia! Eu estou num culto pentecostal. Eu estou pregando para gente que ainda crê que Ele ainda fala, crê que Ele ainda comunica. Quem ainda tem sensibilidade para ouvi-lo, para ouvi-lo. Pergunte para quem está perto de você e aí, continua sensível? Aleluia. Pergunte aí, continua sensível? Continua ouvindo quando Ele fala? Se você chegar aqui e já não mais ouvir quando é Ele que está falando, considere-se um morto, considere-se alguém inválido, se Ele falar e você não ouvir mais. Mas essa noite o Espírito Santo usa a minha boca para dizer: eu estou mexendo na tua sensibilidade, eu estou mexendo. Andará como nasce, ó. Vai, abra a boca e glorifique, abra a boca e adore. Tem algo do céu aqui nessa igreja, tem algo do céu nesse ambiente. Eu estava em espírito e ouvi, e o Senhor falou. E o Senhor, antes de começar a falar, disse: João, eu vou falar,
mas escreve tudo e envia para as igrejas, as 7 da Ásia. Capítulo 2, João entrega para essas igrejas tudo o que ele ouviu quando estava no Espírito. Capítulo 3, João entrega para essas igrejas tudo o que ele ouviu quando estava no Espírito. Agora no capítulo 4, Jesus terminou de falar. E João diz, depois dessas coisas, que coisas? Depois dele falar, e depois de eu entregar tudo o que ele falou, olhei, irmão, eu confesso que esse negócio mexeu comigo, pastor Hebron, porque ele disse, olhei, e eis que tinha uma porta aberta no céu. É João dizendo, aqui fechou tudo para mim, mas no céu tinha uma porta. E a voz, como no início, falou de novo. E ela falou assim comigo e disse, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Irmão, é Jesus olhando para João e dizendo, sobe. Em outras palavras, pastor, Jesus está dizendo, João, tu acha que acabou? Tem mais. Porque, irmão, quem explora uma vida no Espírito e na sensibilidade, ele descobre que a revelação de Deus excede aquilo que é o seu limite. Você pensa, não, agora eu já vivi tudo. Aí o Senhor vai lá e te mostra que você não viveu nada. João talvez pensou, rapaz, eu estou grandão, estou preso, mas eu vi o homem, ele falou comigo, e o que ele falou eu entreguei. Aí o Senhor vem e diz, você não viu nada ainda, sobe aqui que eu vou te mostrar. Eu me lembro de Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que o ser divino levou Ezequiel para as águas que fluíam no templo. Quando Ezequiel, irmão, entrou nas águas, o varão mediu com medidor 1000 côvados. Quantos côvados? 500 metros, meio quilômetro, e disse, vem Ezequiel, ande 1000 côvados. Ezequiel, irmão, entrou 1000 côvados, e as águas batiam nos seus tornozelos. Quando bateu nos tornozelos, o varão mediu mais 1000, e disse, vem. Quando ele foi mais 1000, a água saiu do tornozelo, e começou a bater nos seus joelhos. Ezequiel disse, acho que está ficando bom, né? O varão mediu mais 1000, e disse, vem. Ele andou mais 1000, a água saiu do joelho e veio bater nos lombos. Quando bateu nos lombos, eu imagino Ezequiel dizendo, agora eu estou surfando na onda, eu vivi tudo, eu sou profeta, já experimentei demais. O varão foi lá e mediu mais 1000. Sabe o que Deus estava dizendo a Ezequiel? O Espírito estava dizendo a Ezequiel, Ezequiel, você nunca vai descobrir tudo, porque quando você entrar numa medida, eu vou te mostrar que existem. Quando você explora uma medida, o Senhor te mostra que existe novas medidas para serem exploradas. É por isso que Oséias disse no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Ninguém experimenta um dia e se sacia. Você experimenta hoje para experimentar uma nova medida amanhã, para viver uma outra medida depois de amanhã. Ninguém nunca vai estar saciado. Deus está dizendo, quer mais? Sobe aqui, porque tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, irmão. Ninguém, com todo respeito, queridos, mas ninguém aqui na Içara pode bater no peito e dizer, Felipe,
eu já vivi tudo o que eu tinha que viver. Porque, irmão, eu não sei aqui, mas por aí está cheio de uns crentes que se acham a quarta pessoa da Trindade. Só porque Deus visitou ele, deu uma experiência nova para ele, já está todo inchado, já está todo grandão, já está se achando bonitão. Jesus está dizendo: você não viveu nada e já está se achando, filho. Eu nem te mostrei uma fração, uma porcentagem daquilo que eu tenho para te revelar. Sobe aqui para você ver que aquilo que eu te mostrei ainda não é nada perto daquilo que eu tenho ainda para te mostrar. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de nos deslocarmos do lugar que nós estamos para o lugar que Ele está, porque no lugar que Ele está estão as revelações de Deus para nós, coisas que ainda você nunca imaginou viver. Deus está usando a minha boca para dizer: existem ainda novas experiências, existem ainda novos dons espirituais, existem ainda novas histórias para você contar, existem ainda novos milagres para você viver. Levante a mão para o céu. Segure a mão erguida, por favor. Eu profetizo em nome de Jesus. Esse lugar de dor não é teu fim. Este processo não vai matar o que Deus plantou dentro de você. Este lugar de problemas e de adversidade não vai roubar o que Deus depositou na tua vida. Assim diz o Senhor pela minha boca: ninguém naquela casa vai morrer, ninguém naquela família vai perecer. Não, você não vai se perder, você não vai perder do que eu te dei. Esse lugar de dor só vai te mostrar que ainda é pouco. Eu tenho muito mais para te revelar, para te entregar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Fecha os olhos agora, fecha os olhos agora, porque o Espírito Santo diz para mim: Felipe, pare um pouco agora, porque a minha presença visita este lugar de uma forma íntima. Existem pessoas aqui que estavam decididas a desistir, pessoas aqui que eu estou pregando agora para você, e você estava decidido a largar tudo, você estava decidido a retroceder, você estava decidido a largar as pontas, a deixar da cruz, mas o Senhor usa a minha boca e diz ao teu coração: eu tenho novas experiências. Você ainda não experimentou nada. Sobe aqui para você ver o que eu tenho reservado para a tua história. Sobe aqui para você ver o que eu tenho reservado para a tua casa. Satanás achou que seria o teu fim, que seria o ponto final, mas o Senhor está dizendo: sobe aqui, João, tem coisas novas reservadas. Adorando ao Senhor, eu convido você agora a estar em pé, em nome de Jesus. Eu preciso orar, eu preciso orar pela sua vida. Tem algo de Deus aqui, irmãos. É noite de experiências. É noite de experiências. Deus está dizendo: vem aqui, só para eu te mostrar o que eu tenho reservado. Irmãos, permita dizer o que eu vou falar aqui agora. Está na hora dos nossos jovens terem histórias para contar com Deus, experiências.
Pai e mãe, deixe o seu filho viver a experiência dele com Deus. Eu pastoreei a igreja em Joinville, e o que tinha de pais que chegavam para mim e diziam: pastor, pega um pouco mais leve com meu filho, diminui um pouco o ritmo aí desse departamento, porque todo dia oração, pastor, todo dia consagração, esse negócio de campanha, esse negócio de orar todo dia, pega leve, tem só 18 anos, tem só 20 anos, diminui o ritmo, freia um pouco. E vou dizer algo para você: existem muitos jovens que estão travados de viver uma experiência com Deus, porque seus pais estão ninando os seus filhos de forma espiritual. Ainda é muito novo para isso, ainda é muito novo para essa experiência. Posso falar algo aqui, irmãos? Satanás não os enxerga como novos demais para experimentar o que esse mundo tem para oferecer. O diabo, jovem, não te acha muito novo para prostituir. O diabo não te acha muito novo para se viciar. O diabo não te acha muito novo para se envolver com a promiscuidade, com a vida alheia. Satanás não te considera novo demais para ter experiências com ele, muito menos o nosso Deus. O Senhor está olhando para você, está dizendo: está na hora de você viver a tua experiência. Você já passou do tempo de viver a tua experiência, você já está atrasado para viver a tua experiência. Mas essa noite o céu está aberto aqui em Sara, e Deus está dizendo: eu vou me revelar para você. Eu quero orar agora só por quem quer viver uma nova experiência com Deus. Deus está dizendo: vem aqui, João, vem para onde eu estou. Vem para onde eu estou, e eu vou te mostrar o que eu reservei para você. Quantos querem mais de Deus aqui? Quantos querem mais de Deus? Você que sinalizou com as mãos, você que quer mais, eu convido você a sair imediatamente de onde você está e vir à frente do altar agora. Mas vem correndo, isso, em nome de Jesus. A minha esposa pode louvar, pastor? Nós vamos fazer essa oração. Tem algo do céu aqui, irmãos, tem algo do céu aqui. Vem, pode vir, irmãos, isso. Você que sabe que ainda não viveu nada do que você pode viver com Deus. Pastor, eu sei que ainda é pouco que eu vivi, então vem viver mais. É Júnior, o Senhor manda lhe dizer: eu escrevi um futuro tão promissor para você que você não imagina. Satanás já tentou muitas vezes guerrear internamente contigo, para abalar os teus sentimentos, para mexer com teu coração. Mas o Senhor falou comigo e disse: diga ao Júnior que eu estou o preservando e o escondendo nas minhas sombras, porque há um projeto de Deus para você, e não é a longo prazo. Deus está dizendo: é para já. Eu te projetei para uma nova experiência, para um destino ministerial traçado que eu tenho contigo. É por isso que o Senhor tem te despertado
pelas manhãs, pelas madrugadas, porque Jesus está dizendo ao teu coração: eu estou estabelecendo um novo propósito, um novo destino para você. Eu estou falando aqui para alguém que Deus está lançando para essa cidade, para essas congregações. E o Senhor diz para ti hoje, em alto e bom som: prepare o teu coração, prepare a tua alma, porque eu vou me revelar para você por esses dias e te mostrar coisas grandes que eu ainda tenho contigo nessa terra. Quem pode glorificar ao nome de Jesus? É a esposa, é a esposa. Minha irmã, abrace ele agora, porque o Senhor está dizendo: eu estou preparando vocês dois. Se prepare para um tempo que Deus vai estabelecer propósitos, um ministério traçado. Assim diz o Senhor nessa noite. Quem pode levantar as mãos? Irmãos, temos aqui hoje alguém que quer se decidir por Jesus. Levante a mão direita. Pastor, eu estava afastado da igreja, eu estava afastado de Jesus, mas eu quero hoje me entregar ao Senhor. Levante a mão direita. Cadê a primeira pessoa que quer se decidir por Cristo? Está aqui a primeira vida. Quem pode glorificar a Jesus pela primeira vida? Alguém abrace ela e traga ela mais aqui à frente. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Sinalize com a sua mão: é hoje! Oh, aleluia! Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Eu preciso orar, o meu tempo já foi. Você que quer se entregar a Jesus agora, sinalize com a sua mão. Sinalize com a sua mão. Quantos podem glorificar a Deus por essa vida que está aqui? Irmão, a minha pergunta agora é diferente. Quem aqui hoje quer ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu já sou cheio. Você vai transbordar daqui. Você vai sair daqui hoje falando em línguas estranhas. Você vai sair daqui hoje tomado no poder de Deus. Levante as mãos aí agora, vai. Feche os olhos. Ore agora. Clame agora.